Dar então uma relembrada rapidamente, porque nós queremos também terminar hoje esse estudo bíblico. Então vamos dar uma relembrada do que nós já passamos e vamos prosseguir com vários ensinamentos, vários textos sobre o ministério de Eliseu. Lembrando aí do mapa, né? O reino estava dividido, o reino do sul e o reino do norte. O texto tema é Hebreus capítulo 1, versículo 1, principalmente a parte A do versículo, que diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, ou aos nossos pais, né? Por meio dos profetas. E um desses profetas foi Eliseu. O alvo da lição é que, ao estudar a lição, você vai refletir a respeito da abrangência do ministério de Eliseu, que orientava e cuidava das pessoas como fiel servo de Deus. Uma das coisas que foi gravado para mim, deste estudo, né, especificamente, foi a questão de Eliseu cuidar das pessoas, né, e através do seu dom de profeta e poder então realizar aí milagres, ele ajudava as pessoas através do seu dom. Ao estudar essa lição também, o aluno será capaz de entender como Eliseu desenvolveu seu ministério, também será capaz de procurar cuidar das pessoas a partir do ministério cristão, será capaz também de pensar sobre a abrangência do ministério do crente e da igreja moderna. Semana passada, então, nós iniciamos com essa pergunta sobre o ministério de Eliseu. Ele teve um ministério frutífero? Sim ou não? Sim, com certeza. E nós perguntamos, o que caracteriza um ministério frutífero hoje? Crescimento de igreja, um bom currículo de serviços em lugares relevantes e grandes centros, boa cultura adquirida com vários cursos, alguma dessas coisas ou nenhuma dessas coisas, né? E nós respondemos, os irmãos comentaram, nós não vamos comentar de novo, né? Então nós entramos, antes de entrar no ponto, né, nós entramos aí na questão de respondermos, né? Pelo menos, a palavra não está vindo. Não, pergunta, né? Vocês tinham que adivinhar, adivinhação, né? Ok. Nós tínhamos que adivinhar a quem pertencia, né? Ou pelo menos a quem lembrava esses objetos. Essa capa lembra Eliseu. Passa. A vara de pescar lembra os discípulos de Jesus. Essa moeda lembra Mateus. E por último, essa brasa viva lembra de Isaías, principalmente os chamados deles, né? Principalmente os chamados desses servos de Deus. Então o primeiro ponto que nós vimos foi Elias e Eliseu. Vimos aí o chamado de Eliseu. Vimos que Elias chama Eliseu para servir como profeta. Vimos que Elias foi elevado ao céu e Eliseu viu tudo isso acontecer, né? E aí nós tiramos uma lição para nós hoje, que Jesus mandou que os apóstolos fizessem discípulos de todas as nações, mas eles não puderam cumprir plenamente tal ordem. Paulo também foi chamado para a mesma tarefa. Hoje cabe a quem? Hoje cabe a nós continuar essa tarefa que Jesus deu aos discípulos, né? E Eliseu, ele cumpriu também a tarefa de continuar o ministério profético depois de Elias. Passamos também, segundo ponto, Eliseu e os discípulos dos profetas. E aí nós vimos nesse ponto o cuidado que Eliseu teve com a viúva de um profeta. Vimos também aquele texto sobre a morte na panela, que Eliseu ali, ele restaura ali aquela sopa, né, que estava envenenada. Vimos a multiplicação dos pães. Para quem pensava que Jesus foi o primeiro a multiplicar pães, não foi.
Primeiro foi Eliseu a fazer isso. E vimos também o machado que flutuou aí. E aí trazemos também para a história de hoje, dizendo: em todos esses casos, as pessoas colocaram seus problemas diante do profeta e obedeceram às suas instruções. Isso envolveu fé de que Deus havia de agir a favor delas. Para nós hoje, o mesmo é verdade. Devemos nos humilhar e reconhecer a mão de Deus, que cuida de nós, conforme está lá 1 Pedro 5,7, e a fé é fundamental, pois sem ela não agradamos a Deus, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6. E então chegamos a essa parte. Eu vou pedir aqui alguém para me ajudar. Pode ser o Crisley mesmo? Pode distribuir para mim, irmão? Espero que dê para todos, né? Pega apenas um, você vai me ajudar aí. E depois o irmão Cris vai também ficar pronto com o microfone, para os irmãos poderem me ajudar. Nós temos aí uma pergunta, na realidade 4 perguntas, né? Que nós mandamos para os nossos missionários. E a pergunta que nós mandamos para eles também é para nós. E talvez nós não pensamos nessas perguntas, nós não pensamos nas necessidades que os missionários passam. Então, teve esses que responderam, né, a essas perguntas. Teve também a irmã Dalete, que respondeu com áudio, aí não tem como nós colocarmos. Sobrou um? Não, não tem problema não, é só para realmente ter, para ler. Também também. Então os irmãos têm aí as respostas destes missionários, ok? Nós não temos tempo para ler todas. Então quem pegou, já aproveita, já leva para casa, deixa na sua Bíblia e ora por esse missionário durante a semana, ok? Nós não temos tempo de ler todas as respostas, mas vamos ver algumas. A primeira pergunta é: quais são as necessidades atuais, né, desses missionários? Quem está aí com o pastor Bill, o que ele respondeu, o número 1? E cadê o microfone? Alguém pega, o irmão Crisley hoje vai suar. Vai perder os quilinhos que ele não tem, né? Já é magro, né? Ok, então quem está aí com o pastor Bill pode ler a resposta. Quais são as necessidades atuais do missionário? Saúde, paciência. Fizemos exames de saúde nesses dias e saúde está bem. Ainda temos o problema da idade. Ok, então as necessidades é saúde, né? Do pastor Bill atual. Deixa eu ver aí outro. Pastor Dani Zamora, qual é a necessidade atual dele? Quem está com o pastor Dani? Diz aqui: proteção, direção do Senhor, aumento de nosso apoio e encontrar um lugar para morar. Certo, só o número 1. O número 1 são essas necessidades, né? Número 1. Qual que é ele aí? Só o número 1. O senhor leu só o número 1, né? Qual que é o pastor Dani Zamora nesse quadro? Sim. Ok? Deixa eu ver só mais um. Pastor Deusvânio, qual que é a necessidade dele? Quem está com o pastor Deusvânio aí? Número 1. Só o número 1. Primeira pergunta. Recursos para a construção do templo, com cerca de R$20 mil para deixarmos ele usável. E necessidades da família, troca do radiador do nosso carro, pois está vazando água. Fica em torno de R$500. Ok. E tem também, eu mandei até no grupo da igreja, né? A gente precisa até tomar uma decisão sobre isso. Pelo menos não teve resposta suficiente no WhatsApp. Com respeito ao pastor Juarez, né? Ele respondeu apenas o número 1, né? A necessidade. E eu acho que ele não lembrou das outras perguntas.
mas ele tem uma necessidade grande, né, como eu mandei para os irmãos sobre a casa, sobre reformar a casa, onde eles estarão fazendo ali os cultos. Eu mandei até um vídeo, né, no grupo dos membros, no caso, ok? Então tem a necessidade do pastor Juarez também, que não está aqui. Segunda pergunta foi: quais as dificuldades, ou as maiores dificuldades, atualmente, para esses missionários, né? Alguém responde o número 2, do pastor Leonilson. Quem está com o pastor Leonilson? Número 2. Ganhar uma alma e esta crescer e permanecer firme. Amém. Pastor Isaías, número 2, leia aí para nós, quem está com o pastor Isaías. Incrementar o trabalho com os indígenas. Ok. E também leia para nós aí do irmão Maurício. Quem está com o irmão Maurício? Lá atrás, o Henrique. A logística para atender outras unidades que as portas estão abertas devido à limitação financeira. Ok. Parece que ele é capelão, né? Ok. A terceira pergunta que nós fizemos para eles: quais são os seus sonhos? Né? Quais são os sonhos desses missionários? Quem está com o irmão Omar? Leia aí o número 3. Implantar o Ministério de Construção de Templos com os recursos necessários. Ok. Quem está com o pastor Anderson? Leia os sonhos, número 3. Ter o templo próprio e ter uma casa. Ok. E por último, Ricardo Leite. Quem está com o Ricardo Leite? Número 3. Leia para nós aí. O 3 que está aqui no papel? Sim. Embora compramos o nosso terreno, pelos efeitos da pandemia, não conseguimos iniciar a nossa construção, mas confiamos em Deus que isto será uma realidade. Amém. E a última pergunta que fizemos para esses missionários: o que motiva eles a continuar? Quais são as motivações? O que motiva eles a continuar? Então, número 4, responda aí para mim quem está com o pastor Isaías. Número 4. O que motiva o pastor Isaías a continuar? Estar em paz com Deus. Estar em paz com Deus. Quem está aí com o pastor Deusvânio? O que motiva o pastor Deusvânio a continuar? Ver pessoas que outrora escravos do pecado sendo salvos e transformados. Ver que em Cocos agora tem uma igreja batista fundamentalista, o que há 9 anos atrás não tinha. Outra coisa que me motiva é perceber que não estamos sozinhos no campo. Deus está conosco e também temos a parceria dos irmãos através das suas orações e ofertas. Amém. E por último, vamos ver. Pastor Dani Zamora. Quem está com o pastor Dani? Leia as motivações do pastor Dani. Me motiva a continuar o amor de Cristo. O amor de Cristo. Ok. Então nós trouxemos isso. Agora os irmãos vão pegar esses papeizinhos, colocar na sua Bíblia e orar por esses missionários. Já tem aí, né, o que eles colocaram. Necessidades, dificuldades, sonhos e motivações, né? Então você vai orar por eles durante a semana. Mas por que nós trouxemos então essas perguntas, mandamos para os missionários, trouxemos para os irmãos? É o que nos leva ao próximo ponto aqui do nosso estudo: Eliseu e a sunamita. Estes profetas, os profetas de Deus, eles viajavam para cumprir no ministério. Eliseu, por exemplo, ele percorria o país inteiro. E sempre que passava por Sunem, esta mulher que nós já falamos, a sunamita, ela o recebia na casa dele e lhe dava, na casa dela, né, e lhe dava de comer.
ela percebendo o caráter de Eliseu e a importância do serviço dele, ela persuadiu ao marido a fazerem um pequeno quarto na sua casa e ali colocar então uma cama, uma mesa, uma lâmpada para o uso do profeta quando por ali passasse. E Eliseu aceitou com gratidão. E toda vez que passava por Sunem, ele ficava naquele chamado, quartinho do profeta. E hoje muitas igrejas têm isso também, quartinho do profeta para os missionários quando estão passando de viagem ou até mesmo pastores, Olha as qualidades da sunamita, irmãos. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 ao 37. As qualidades da sunamita. Ela estava bem de vida. Ou seja, ela não tinha necessidade. E estava, ela mesma diz, estava com o seu povo, no meio do seu povo. Então não tinha necessidade, conforme lá o versículo 13, 2 Reis 4, 13. E ela reconhecia que Eliseu era santo homem de Deus e queria facilitar o serviço dele. Ou seja, ela se preocupou com um homem de Deus. E ela também era observadora, porque ela constatou as necessidades que Eliseu tinha de, por exemplo, comida, lugar para descansar, um lugar para ler, a estudar, a meditar, orar. Então ela tinha essas qualidades. Trazendo para nós hoje, a história para nós hoje, estamos hoje, como cristãos, como igreja de Cristo, como igreja missionária, será que estamos hoje atentos às necessidades dos obreiros e missionários que servem ao Senhor com fidelidade? Sabemos exatamente quais são as dificuldades que eles enfrentam, as necessidades que eles passam? Procuramos saber isso, pelo menos? Mandar mensagem perguntando? Muitas vezes precisamos de permissão para ficar em certos países, Conforme alguns, por exemplo, alguns desses, principalmente, pelo que eu saiba, atualmente, o pastor Dani, ainda está indo, para um outro país, para levar o evangelho. Então, muitas vezes precisa de permissão e muitas vezes isso demora, e o missionário quer ir ao país e não consegue chegar lá. Os filhos deles também precisam de sustento, de educação, de segurança. Eles têm que dominar uma língua estrangeira, muitas vezes, adaptar-se às culturas que não conhecem. E até os nossos pastores também, obreiros nacionais, têm necessidade semelhante. Então, como tem sido a nossa atenção aos homens de Deus? Tanto os missionários, que nós sustentamos como igreja, quanto também o pastor da igreja, obreiros também da igreja. Até os nossos, aqui eu já li, desculpa, e a nossa oração e os nossos recursos estão sendo aplicados dessa forma? Se você colabora com promessa de fé, está sendo aplicado. Mas é aquele detalhe, É como o pai que chega em casa, coloca o dinheiro na mesa e é só isso. Não preocupa com os filhos, não conversa, não passa um tempo, não brinca, acha que é só colocar dinheiro, Então, muitas vezes a gente manda promessa de fé e acha que eu estou fazendo missões, eu estou fazendo o melhor que eu posso. E não, há muita necessidade de nós mandarmos mensagem, perguntar como é que está, pastor, como é que está o ministério aí, quais as necessidades, está precisando de alguma coisa, tem um pedido de oração especial. E a gente tem como fazer isso, porque nós temos aqui, eu sei que alguns já morreu nesse caso, mas a gente ainda tem alguns representantes dos missionários. Precisamos rever essa questão aí, que alguns morreram realmente, o representante aí, Mas ainda tem alguns atuantes, e é importante nós entrarmos em contato e sabermos o que está acontecendo. E da mesma forma também o pastor local. Não sou contra você mandar uma mensagem para mim, pastor, como é que está? Tudo bem aí? Precisando de alguma coisa? Precisa também.
Precisando de dinheiro, vixe, aí que eu vou, né? Tô brincando, né? Mas a atenção, irmão, isso é importante. Talvez o pastor não precise de nada, mas só de você perguntar, isso já é uma bênção para ele. De saber que você está preocupado. Eu fiz uma pequena cirurgia. Teve, se não me engano, 1 ou 2 irmãos que perguntaram como é que eu estou. Sem eu dar notícia, né? E os outros? Tá tudo bem, né? Cirurgia simples, né? Eu sei. Mas é importante, irmãos, mostrar essa atenção. Mostrar que se preocupa. E isso faz com que o pastor realmente se sinta querido. Né? Então, preocupe-se não só com o pastor local, mas também com os missionários, aqueles que trabalham na frente da obra. E essa mulher, ela foi um exemplo muito grande. Né? Eliseu não pediu nada. Sinceramente, Eliseu não precisava de nada. Ele já estava acostumado. Mas ela quis fazer. Falou com o marido, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer. Não, vamos. E fizeram. E Eliseu ficou grato. E depois, irmão, sabe o que aconteceu, né? Nós vamos continuar então a história da sunamita. Chegamos ao filho da sunamita, que está ali no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 14 ao 37. O que acontece? Quando você faz um bem para o servo de Deus vai querer também fazer um bem para você. E não foi diferente com Eliseu. A sunamita fez algo que ele ficou muito grato e ele então procurou saber, né? Queria retribuir algo à mulher pela bondade dela, né? E descobriu que ela não tinha filho. E ele então profetizou para ela, dizendo para ela, você vai ser mãe. E isso aconteceu. É interessante que ela estava tão bem, né, com Deus, eu gosto de ver essa parte, que Eliseu manda Geazi perguntar, e ela fala, eu estou bem, não preciso de nada, estou no meio do meu povo. Mas quando Eliseu fala, olha, você vai abraçar um filho. Não brinca comigo, né, homem de Deus. Né? Foi bem na ferida, né? Então, assim, ela estava tranquila mesmo de não ter filho, embora havia o desejo, mas estava descansando em Deus. Então, Eliseu quis agradar, quis realmente retribuir. E depois, o menino já crescido, o menino adoeceu. E, pelo que nós vemos, ele morreu. Ele adoeceu e morreu. A sunamita recorreu a quem? Aos médicos? Às simpatias? Recorreu ao homem de Deus. Eu sei que naquela época também era diferente, né? Mas ela recorreu à pessoa certa, ao homem de Deus. Então Eliseu foi até a casa dela, orou ali pelo menino e restituiu a vida, né? Ressuscitou aquele menino que estava morto. E temos também algo que talvez os irmãos não tenham prestado atenção nas leituras bíblicas, talvez até pregações. Para mim também é algo que eu não havia prestado atenção, é a restituição dos bens da sunamita. O que aconteceu aqui? Está lá em 2 Reis, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 6. A família da sunamita foi para a terra dos filisteus, correto? Ela foi para lá para escapar da fome. Só que passados aí 7 anos de fome, então ela voltou para Israel. Mas as suas terras haviam sido ocupadas por outros, ou seja, ela perdeu as suas terras. Ela então vai até o rei. E aconteceu então um daqueles acasos, né, de Deus, porque o rei estava conversando com Geazi para saber sobre as obras de Eliseu. Olha que, né, não é coincidência, Deus dêncio, né? Ele estava conversando com Geazi sobre as obras de Eliseu e ficou sabendo que o profeta havia ressuscitado o filho da sunamita. E quem chega nesse momento? A sunamita. Ela chega naquele momento e clamando ao rei, né, por suas terras. E o rei logo faz justiça, né? Ele manda um oficial fazer justiça para ela, ou seja, devolver as terras dela. É interessante, isso aqui é algo menos conhecido, né, sobre a sunamita. E Deus agiu dessa forma na vida dela também. Irmãos, alguma pergunta, comentário? O microfone está onde? Ok? Se tiver alguma pergunta ou comentário, o microfone está ali.
A questão da necessidade, o senhor falou que Eliseu não precisava. Ele fazia a obra de Deus, mas alguém viu que poderia fazer algo para ele. E este algo que foi feito para ele foi de grande ajuda, né? Porque naquele tempo, provavelmente naquela cidade onde ele estava, não tinha um lugar para ele, provavelmente ele talvez teria que ficar numa caverna, em algum lugar, não sei. Mas pensa bem, o senhor vai viajar para pregar uma conferência em um determinado lugar. O senhor tem certeza que o senhor vai chegar num lugar lá, que vai ter um lugar já esperando o senhor. É outro descanso, né? Em pensar que naquele tempo era, vamos dizer assim, 10 vezes pior do que hoje. Então, há muita necessidade na obra do Senhor. Sim. Muita necessidade. Muitas das vezes nós não percebemos. A nossa incredulidade nos impede de nós enxergarmos. Muitas vezes a gente olha o missionário e acha que ele está bem, que ele tem tudo. Às vezes ele tem um carro até melhor do que o da gente. Uhum. Mas a gente não sabe, né, as lutas que ele enfrenta. Então, há muita necessidade na obra do Senhor ainda hoje. Amém. Mais alguém? Não? Ok, então vamos para frente. Essa parte é estranha, né? Mas está na Bíblia também, né? Eliseu e os meninos de Betel. Lembra desse caso? Eliseu e os meninos de Betel. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Após Elias ter sido levado para o céu, Eliseu precisou ir a Betel. Chegando lá, alguns meninos zombaram do profeta Eliseu. Por quê? Porque Eliseu era calvo, ou, né, mais comumente chamado como careca. E quando aqueles meninos viram, né, Eliseu e aquele aeroporto de Mosquito ali brilhando, eles começaram a caçoar, né? E nos dias de hoje seria lá o careca lá, né? Nos dias de hoje, né? Naquela época tinha outra forma, né? Mas seria algo assim, né? E começa então a caçoar do profeta. Agora, a reação do profeta é interessante, porque Eliseu amaldiçoa aqueles meninos. Ele amaldiçoa eles no nome do Senhor. E imediatamente o que acontece? 2 ursas saem do bosque, pegam esses meninos e despedaçam eles todos. Né? Texto forte, né? Parece até cena de filme, né? De terror. Quantos meninos? Só isso, né? Cuidado, né? Cuidado com o que você fala do pastor, né? Caçoa do pastor aí, né? Agora presta atenção, ó. Por que aqueles jovens, por que aqueles meninos agiam assim? Por que eles agiam de tal forma? O mais provável é que estivessem refletindo a atitude dos próprios pais, ou agindo conforme foram ensinados em casa. Ou talvez não houve nenhuma repreensão em casa por agirem dessa forma. Portanto, a morte deles seria o castigo daqueles pais que provavelmente, né, desprezavam a Deus e até mesmo, né, desrespeitavam as pessoas, né, ao ponto de ver isso como algo normal. Você caçoar, hoje é chamado também de bullying, né? Você caçoar das pessoas, fazer
falar qualquer palavra que seja ofensiva, mesmo que para você seja engraçado, mas a outra pessoa não acha engraçado, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aqueles meninos provavelmente receberam isso, né, dos pais, ou seja, um dos culpados aqui são os pais daqueles meninos. A história para hoje, por exemplo, ó, hoje também os pais que são reverentes e tementes a Deus não deixam de transmitir tais atitudes aos filhos. Assim os filhos serão abençoados. Por isso que é importante, né, irmãos? Eu sei que hoje não tem profeta Eliseu, não tem alguém que vai amaldiçoar e vai sair ursos, mas olha, se Eliseu amaldiçoou e Deus foi lá e mandou 2 ursas para matar aqueles meninos, o que a gente tira aqui de lição? Que Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se agrada de que a suave dos outros, seja aí pela aparência física ou por qualquer outro problema que a pessoa tenha. Então, é importante que nós ensinemos isso em casa. E hoje, quando você sai na rua, você vê pessoas de todo tipo, né? De todo jeito, né? Com cabelo, sem cabelo, né? Barrigudo, sem barriga, andando, não andando, né? Assim, de cadeira, cadeirante, muleta, defeitos físicos, né? E muitas vezes é assim, se você está junto com seu filho e seu filho começa a rir de alguém, quem vai passar vergonha é você, né? Então é importante ensinar os filhos com respeito a essas coisas, para não desagradar a Deus primeiramente, também você não passar vergonha aí numa situação que te deixa meio, né, sem jeito. Alguma pergunta? Comentário? Irmão Alex? Então lá também, de menino, o né, Alex está com uma voz diferente, né? Mas irmão Agenor, né? Menino também é menino, né? Não pode esquecer isso, né? Provavelmente esses meninos não eram meninos, né? Já eram rapazes, né? Assim, meninos maiores, né? A Bíblia não fala a idade deles, né? Mas deve ser adolescente ou partindo aí para a juventude, né? Talvez, acho que mais adolescência. Mas não dá para saber realmente a idade. Só complementando aí o comentário do pastor, né, que os pais, né, não ensinaram os filhos nas atitudes corretas, né? E eles aí, além da atitude errada, ainda tem a agravante também que não era qualquer um, né? Era o servo de Deus ali. Estava desprezando o homem de Deus. É outro agravante. É verdade. Além de ser uma pessoa, ainda era um profeta de Deus, então agrava mais ainda a situação. Mais alguém? Ok, então vamos para a conclusão dessa primeira parte do ministério de Eliseu. Passe para nós, irmão. Mais uma vez a mesma pergunta. Eliseu teve um ministério frutífero. Deus era com ele, né? Até mesmo nessa situação diferente aí com essas crianças, com esses meninos. Deus honrou ali as palavras dele, amaldiçoando aqueles meninos, e mandou aquelas 2 ursas. Então, ele teve um ministério frutífero, Deus era com ele. E a mesma pergunta, irmãos, nós trazemos para hoje, mais uma vez, para nós meditarmos. O que será que caracteriza o ministério frutífero hoje? Crescimento de igreja, é isso que caracteriza o ministério frutífero? Um bom currículo de serviços em lugares relevantes e grandes centros, boa cultura adquirida com vários cursos, uma ética no ministério, respeito, fidelidade, convicções. O que caracteriza um ministério frutífero? Porque hoje, infelizmente, nós temos vários tipos de ministérios, né? Ministérios à vista humana, cheio de pessoas, mas você vê que Deus não está ali. Em contrapartida, ministérios que talvez aos olhos humanos, né, não tem pessoas, não tem nada, não tem ninguém, e de repente aquele é um servo de Deus, aquele é alguém que Deus está cuidando, Deus está abençoando. Então o que nós podemos dizer que caracteriza um ministério frutífero? Difícil dizer, não é verdade? Se nós formos olhar para a Bíblia, Jeremias, ele é chamado profeta chorão. Por quê?
que não teve fruto nenhum no ministério dele. E mesmo assim continuou pregando, continuou fiel. Então, é difícil responder essa pergunta, mas é algo para nós pensarmos, né? Que o ministério frutífero é mais íntimo, é mais profundo do que a gente pensa, ou pelo menos do que a gente olha, né? Aos olhos humanos. Ok? Algum comentário ou pergunta sobre essa pergunta? Não? Então, concluindo, Eliseu serviu uns tempos, né, sob Elias, debaixo da autoridade de Elias. Depois ele continuou e completou o ministério dele mesmo. Na Bíblia, os milagres são frequentes somente em certas épocas. Já falamos sobre isso, né? No Êxodo, nos dias de Elias e de Eliseu, nos dias da vida de Jesus, nos fins dos tempos também vão acontecer, né? Em épocas de crise. Sempre Deus vai fazer milagres ao povo de Deus. Os milagres de Elias e de Eliseu chamavam a atenção para o caráter de Deus, a quem eles serviam, né? Os milagres que realizaram também serviram para autenticar a palavra de Deus que transmitiam. Ou seja, como eu falei, Deus era com Eliseu. O que ele falava, Deus ia lá e fazia acontecer. Os milagres de Eliseu, na maioria, eram para suprir as necessidades dos seus servos ou dos outros profetas. Haja vista a multiplicação dos pães para os discípulos dos profetas e o azeite que aumentou milagrosamente para pagar as dívidas daquela viúva, né, de um profeta. Eliseu era incansável na transmissão das mensagens de Deus e o Senhor levantou alguém, né, que o ajudasse. Pelo menos uma pequena ajuda, né? Aos nossos olhos, vemos como uma pequena ajuda, que talvez na época foi uma grande ajuda. Quem que foi que ajudou Eliseu? Nós vimos hoje. A sunamita, né? A sunamita. Então, tudo na vida de Eliseu nos anima, né, a seguir. Assim como nós vemos o conselho de Paulo em 1 Coríntios 15, 58. O que diz lá? Ok, vamos de novo. Portanto, meus amados irmãos, não é? Não tem esse pedacinho aí? Portanto, meus amados irmãos, Eliseu é a prova disso? E tem mais, né? Semana que vem vamos continuar o Ministério de Eliseu, parte 2. E como ele teve porção dobrada do espírito de Elias, né? Então ele fez mais do que Elias, né? Então nós vamos ter a parte 2 aí, né? O retorno de Eliseu. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar.